Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo canal do YouTube. Que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje é terça-feira, dia 7 de agosto de 2018 e hoje nós estamos aqui em Santana do Araguaia. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 14, versículo do 22 ao 36. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." E então Pedro lhe disse: "Senhor, se é tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje nós meditamos essa passagem do Evangelho, qual Jesus caminha sobre as águas. Esse episódio se dá logo após Jesus multiplicar os pães e os peixes e saciar toda aquela multidão, mais de 5.000 homens, e sobrarem ainda 12 cestos. Jesus manda os discípulos ir na barca e ele fica se despedindo da multidão e orando. Quando é já às 3 horas da manhã, a barca já ia longe e a barca sendo atribulada pelas ondas, Jesus vem ao encontro dos discípulos caminhando sobre a água. Quando os discípulos o avistam, ficam apavorados, com medo e dizem: "É um fantasma." E Jesus vem consolar esses discípulos, dizendo: "Não tenhais medo, sou eu." Então Pedro faz esse gesto: "Se és tu, Senhor, se és tu, manda-me eu ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus manda Pedro ir. Pedro desce da barca, começa a caminhar sobre as águas ao encontro de Jesus, mas acontece algo. Pedro sente o vento e tem medo, e logo começa a afundar. E eis que ele grita por Jesus: "Senhor, salva-me." E Jesus estende a sua mão, cheio de amor e de misericórdia, e salva Pedro. Logo após que Jesus entra na barca com Pedro, o vento cessa. Meus irmãos, o que essa passagem quer nos mostrar? O que ela quer nos dizer? Tem vários sentidos. Nós vemos que essas águas turbulentas, essas ondas que nos agitam, são assim quando nós nos afastamos do Senhor, quando nós nos afastamos do Cristo. Cristo caminha conosco, o Cristo está conosco, mas muitas vezes nos falta a fé.
Quando Pedro, mesmo duvidando, Jesus falando que era ele, que era Jesus, que era o Messias, Pedro ainda duvida, fala: se és tu, faça com que eu caminhe até o encontro. E assim Jesus permite, mas a falta de fé de Pedro, ele duvida mais uma vez e ele afunda. Isso acontece na nossa vida, meu irmão. Assim acontece na vida de cada um de nós. Quando nós nos afastamos de Jesus, quando nós temos medo, quando nossa falta de fé acontece na nossa vida, nós começamos a afundar. Pedro agiu rápido, pensou, implorou por Jesus pela salvação. Jesus estende sua mão, cheio de amor e de misericórdia, e o salva. Jesus quer te salvar, meu irmão. Você muitas vezes está afundando nas coisas desse mundo, afastado de Jesus, afastado dos caminhos do Senhor. Mas clame pelo nome de Jesus, que Ele te salvará. Tenha fé em Cristo, o Cristo não te abandona, o Cristo não vai deixar você afundar se você clamar por Ele. Tenha fé. Foi isso que fala quando Jesus chegou lá em Genezaré. O que é que as pessoas fizeram? Tiveram fé, queriam apenas tocar a barra da sua veste, e todos que tocaram ficaram curados. Cristo quer te curar da tua falta de fé. Clama ao Senhor: salva-me, vem, Senhor, eu não sou nada, sem ti eu afundo, sem ti eu pereço. Mantenha-se firme na oração, meu irmão, que o Cristo estende a mão misericordiosa, cheia de amor, para te resgatar. Ele não vai te deixar afundar, não irá deixar vos perecer. Que nós saibamos que o Cristo está ao nosso lado. Supliquemos o seu amor, a sua misericórdia, que Ele nos estenda a sua mão e nos resgate das profundezas desse mundo que nos oprime e nos afasta do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.